Olá, eu sou o professor Alessandro Saad do projeto Prima. Vou apresentar a videoaula do tópico 5, referente a o estudo do sinal da função quadrática. Então, vamos para a aula? Bom, para estudar o sinal da função real f de x igual a ax² mais bx mais c com coeficiente a diferente de zero, deve-se considerar o valor do discriminante delta e o sinal do coeficiente a. Então, já vamos ver o nosso primeiro caso, quando delta for positivo. Nesse caso, a função admite raízes reais distintas, ou seja, duas raízes diferentes. Bom, para valores de x entre as duas raízes, x1 e x2, entre elas, a função, ou seja, f de x tem sinal contrário do coeficiente a. Bom, para os valores de x situados fora do intervalo das raízes, a função tem o mesmo sinal de a. Vamos ver um exemplo? Exemplos. Estude o sinal das seguintes funções quadráticas em R. Primeiro exemplo, então. Nós temos f de x igual a x² menos 2x menos 3. Bom, vamos tirar os coeficientes aqui. Ó. Bom, o a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 3. Ó. Coeficiente a positivo, com cavidade para cima. Tá? Agora vamos encontrar o delta. Bom, o delta é b ao quadrado, ou seja, menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c. Nós temos que o delta será menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. 4 mais 12, 16. Agora vamos encontrar as raízes. Já que nós teremos, como esse delta é positivo, nós teremos duas raízes reais distintas, tá? Então, o x vai ser igual a menos b, então menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, divididos por 2a, por 2 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 2 vai dar 2 positivo, mais ou menos 4, tudo isso divididos por 2. Agora a gente já consegue encontrar, né, o x1 e o x2. Bom, o x1 vai dar 2 mais 4 divididos por 2. 2 mais 4 dá 6, divididos por 2, 3. E a segunda raiz vai dar 2 menos 4 divididos por 2, que vai dar menos 2 divididos por 2, dá menos 1. Então, ó, sabemos que o coeficiente a é positivo, com cavidade para cima, temos duas raízes, né? Então, ó, olha como é que fica, vou fazer um esboço aqui, né? Ó, o eixo x, somente o eixo x, e vou marcar as raízes, ó. Menos 1 e o 3. Nota que eu fiz uma bolinha aberta aqui, tá? Com cavidade para cima, então o gráfico é mais ou menos assim. Tá? Então, no intervalo entre menos 1 e 3, a minha função vai ter o sinal contrário de a. Se o a é positivo, nesse intervalo aqui, vai ter negativo. E no exterior a esse intervalo, o mesmo sinal de a, ou seja, sinal positivo. Tá? Esse é um jeito de se fazer, como diz a teoria. Mas é também interessante eu pensar aqui, ó, vou mostrar aqui no gráfico. Ó. Ou seja, para valores, ó, no intervalo entre menos 1 e 3, ó, a função, ó, tem valores, ó, o gráfico vai ter valores negativos. O y é negativo nesse espaço aqui. E por fora, ou seja, ao exterior, né, ó, valores positivos. Ó. A função gráfica da função vai ter valores positivos. Tá? E aí a gente faz o estudo do sinal. Ó. Ou seja, f de x vai ser maior do que zero ou seja, maior do que zero, para x menor do que menos 1 ou x maior do que 3. Vai ter valores negativos, ou seja, f de x vai ter valores negativos
naquele intervalinho, ou seja, entre menos 1 e 3. E f de x vai ser igual a 0 para x igual a menos 1 ou x igual a 3. Aí são as raízes, né? O x igual a menos 1 ou x igual a 3 são as raízes da minha função. Entendido? Vamos para o próximo exemplo? Bom, aqui nós temos então a f de x igual a menos x quadrado mais 5x menos 6, tá? Bom, o coeficiente a é menos 1, b igual a 5 e o c igual a menos 6. Bom, o a é negativo, ó. A menor do que 0, com cavidade para baixo. E vamos encontrar agora o delta. Delta é igual b ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 6. Então, o delta vai ser igual a 5 ao quadrado, 25. Aqui, ó, menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes menos 6 dá menos 24. Então, 25 menos 24 igual a 1. Também positivo, delta positivo. Então, sabemos que teremos duas raízes reais distintas. Então, o x é igual a menos b, então menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1, tudo isso divididos por 2 vezes o a, que é menos 1. Aqui vai dar menos 5, mais ou menos 1, raiz quadrada de 1 é 1, né? Tudo isso divididos por menos 2. E aí conseguimos encontrar agora, ó, x1, que vai dar menos 5 mais 1 divididos por menos 2. Teremos então menos 4 divididos por menos 2, que é igual a 2. Primeira raiz. A segunda raiz a ser encontrada é menos 5 menos 1 divididos por menos 2. Ó. Aqui eu tenho menos 6 divididos por menos 2, que vai dar 3. Então, as duas raízes, né? 2 e 3. Vamos fazer aqui agora um esboço. Ó. O eixo x, marcando o 2, marcando o 3. Só que nesse caso, a concavidade é para baixo. Tá? Então, ou seja, esse eixo acima do eixo x eu tenho os valores de y positivo. Então aqui, os valores são positivos. Abaixo, ou seja, abaixo desse eixo x eu tenho valores negativos. Tá? Então aqui o sinal contrário, o mesmo sinal de A e o sinal contrário de A no intervalo. Tá? Vou mostrar o gráfico agora, feito no GeoGebra. Então, entre as raízes, ou seja, ele está acima do eixo do x. Ou seja, os valores de y são aqui, os valores de y aqui, nesse intervalinho, são positivos. Fora do intervalo, os valores são negativos, né? Aqui, Tá? Então, eu posso fazer já o estudo do sinal da função, ou seja, f de x vai ser maior do que 0 quando? Então, para x no intervalinho, x entre 2 e 3. Será menor do que 0 para x menor do que 2 ou x maior do que 3. E será igual a 0 para x igual a 2 ou x igual a 3. Tá? Esse aqui, então, isso aqui é o estudo do sinal da função. Bem? Bom, vamos ver o segundo caso, quando o delta é igual a 0. Neste caso, a função admite duas raízes reais iguais. Na verdade, seria uma única raiz. Bem, uma raiz dupla que a gente chama. Para qualquer valor real de x, diferente das raízes duplas, ou seja, diferente dessa raiz x1 e x2, que é a mesma, a função tem o mesmo sinal de A. Vamos ver o exemplo. No exemplo a gente vai entender bem. Bom, vamos encontrar os coeficientes. F de x igual a x² menos 6x mais 9. Meu coeficiente A
é igual a 1, o coeficiente B igual a menos 6 e o coeficiente C igual a 9. Bom, o A é maior que zero com cavidade para cima. Vamos encontrar o delta? O delta é igual a B ao quadrado, ou seja, menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Tá? Então, o delta é igual a 36, que é 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado, 4 vezes 9, 36. Então, menos 36. O delta é igual a zero. Então, teremos uma única raiz, tá? Ou duas raízes reais iguais. Então, vamos ver quem será essa raiz. Bom, x é igual a menos b, então menos 6, mais ou menos raiz de delta, que é zero. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. E aqui eu vou ter 6 mais ou menos zero divididos por 2. Aqui nós vamos ter, né, ó, tanto x' quanto x1 quanto x2, ó, igual a 6 divididos por 2, que é 3. Ó, 6 divididos por 2. Isso é a mesma raiz, né? 6 mais 0, 6 menos 0, vai dar 6, né? E aí, ó, como é que fica o gráfico, o esboço do gráfico? Aqui o eixo x, eu vou ter essa raiz, né, que é o 3, e a abertura com cavidade para cima. Então é isso aqui, ó. Então, para todos, ou seja, com exceção da própria raiz, vai ter o mesmo sinal de A, ou seja, tudo positivo aqui, ó. A função está toda acima do eixo, com exceção da raiz, que vai dar zero, né? Tá? Vamos ver como é que fica o gráfico, então, ó. E aí a gente vai ter assim, f de x maior do que zero para x diferente de 3. E f de x igual a zero para x igual a 3. Só isso, eu não vou ter, a função nunca vai ser negativa nesse caso, né? Claro, se o coeficiente A fosse negativo, a função sim seria negativa, porque teria, né, com exceção da própria raiz, tá bem? Vamos para o próximo caso, ó, que é o delta menor que zero. Que dessa forma, a função não vai admitir raízes reais, ou seja, ela não vai ter raízes reais. Tá? E assim, ó, para qualquer valor real de x, a função tem o mesmo sinal de A. Não importa. Então aqui, ó, estude o sinal da seguinte função quadrática em R, y igual a x quadrado menos 2x mais 3. Coeficiente A igual a 1, coeficiente B igual a menos 2 e o coeficiente C igual a 3. Bom, o A maior que zero, com cavidade para cima. Né? E vamos calcular o delta, só para a gente ver como é que vai ficar. O delta é B ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, que é 3. Então, eu teria que delta é igual a 4 menos 4 vezes 3, 12. 4 menos 12, menos 8. Negativo, delta negativo, então não tem raiz. Então, eu não calculo, não consigo encontrar a raiz real. Tá? Então, o gráfico, vou fazer o esboço aqui, ó, vai ficar mais ou menos assim. Ó, fica isso aqui. A parábola, toda ela acima do eixo do x, toda ela. Então, todos os valores da função de y, né, vão ser positivos. Tá? Vamos ver o gráfico para valer? Ó, os gráficos com os pontinhos certos. Ó, aqui o C, que é o ponto C, que é o nosso vértice, né? E o intercepto y, toda a função está acima do eixo x, ou seja, toda ela é positiva, né? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, f de x é maior do que zero para todo x pertencente aos reais. Bem, ficamos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.